agora a aula de número 15, dando continuidade ao estudo das funções trigonométricas. Já fizemos um vídeo, o 13, falando da função seno, e o vídeo 14 passado, falamos da função cosseno e as suas variações, aqueles parâmetros A, B, C e D. Nessa aula agora, vamos falar de duas funções. Vamos falar da tangente e da cotangente. Eles são muito parecidos, assim como o seno é muito parecido com o cosseno, a tangente vai ser muito parecida com a cotangente. Então, vamos mostrar isso nessa aula número 15, tá? Compartilhando com vocês a tela da nossa playlist. Pronto, estamos aqui na playlist do segundo ano. Aqui mostrando a ementa do que a gente já fez. Então, acabamos de gravar a 14, né? E agora estamos deu 45 minutos, foi o vídeo passado. E esse agora vamos gravar com tangente e cotangente. Então, o que eu quero falar na aula de hoje, basicamente, é dizer da função tangente e da função cotangente quem é o domínio, quem é a imagem da função e quem é o período. E, novamente, a gente vai ter o que a gente aprendeu lá dos parâmetros para o seno e para o cosseno, a gente vai continuar usando os parâmetros aqui para a função tangente, que seria essa daqui, e para a função cotangente, que seria essa daqui, ou seja, ambas são elas podem ser afetadas por 4 parâmetros diferentes, e a gente então vai mostrar a influência de cada um desses parâmetros sobre o domínio, sobre a imagem e sobre o período, né? Ao final a gente faz um resumo, a gente volta para cá e faz um resumo. Pronto, então vamos lá começar com a função tangente. Isso aqui. E vamos começar pela função tangente. A equação, a lei é essa daqui. Y igual a tangente de x. E, para tanto, eu vou precisar do ciclo trigonométrico, mostrado aqui. E esse eixo aqui é o eixo das tangentes, conforme está dito aqui. A primeira discussão que a gente tem que fazer, diferentemente do seno e do cosseno, quando eu tinha a função seno e quando eu tinha a função cosseno, existe o seno de qualquer ângulo, de qualquer número real. Aqui, o domínio da função seno foi os reais. Mesma coisa com o cosseno. Eu posso calcular o cosseno de qualquer número real. Então, consequentemente, o domínio também é formado pelos reais. Agora, aqui vai ter uma novidade. Na função tangente, eu não posso calcular a tangente de qualquer ângulo. A gente sabe que a tangente é obtida como? A gente marca, por exemplo, eu quero saber quanto é a tangente de 30 graus. Então, eu marco 30 graus aqui, no ciclo trigonométrico, faço um raio e prolongo até tocar o eixo das tangentes. Tocou aqui, essa distância seria o valor da tangente de 30 graus. Então, se eu preciso sempre encontrar esse eixo vertical, que é o eixo das tangentes, quando eu chego aqui em 90 graus, e eu faço um raio e prolongo ele, esse raio vai ficar paralelo ao eixo das tangentes, consequentemente, não vai tocar no eixo das tangentes. Ou seja, a tangente de 90 graus não existe. Assim como a tangente de menos 90 graus também não existe. Vale frisar que menos 90 graus é 270 graus, né? É a mesma coisa de 270 graus. Esse cara também não existe, porque se eu fizer um raio aqui e prolongar, também não toca. Então, quais são os ângulos que não tem tangente? 90, o menos 90, o 270, o 450, o menos 270 e assim por diante. Reticências, são infinitos.
Para representar todos eles, nós aprendemos uma maneira de fazer isso, né? Que é usando os números inteiros, né? Que seria 90 mais K vezes 180. Essa seria a maneira de eu representar todos eles de uma vez só. Ou seja, se eu faço K igual a 0, eu chego no 90. Se eu boto K igual a 0 aqui, eu chego no 90. Se eu faço K igual a 1, eu chego no 270. Se eu faço K igual a 2, eu chego no 450, que é 2 vezes 180, 360, mais 90, 450. Se eu faço K igual a menos 1, 90 menos 180 vai dar menos 90. Ou seja, eu preciso então dos números inteiros. 0, 1, 2, menos 1 são números inteiros. Então eu escrevo que a sentença é essa, onde K é um número que pertence aos inteiros. Então, nós já citamos isso antes, lá quando eu falei a tangente no ciclo trigonométrico. Então, aqui eu tenho que olhar que quando eu for colocar o maior domínio possível, né, o domínio máximo, se eu quiser achar agora o domínio máximo, eu preciso observar essa restrição aqui. Então, eu falo que x tem que ser qualquer número real, tal que x seja diferente de 90 mais k vezes 180. Então, vamos chamar aqui de conjunto A, tá? E é bem comum a gente escrever em função de radianos. Eu poderia escrever assim também, o conjunto A. A são todos os reais, tal que x é diferente de 90 π sobre 2 e fica 180 π. Pronto. Então, eu poderia colocar aqui qualquer número real. Então, quem vai ser o domínio máximo dessa função? Vai ser todos os reais menos todos os números pertencentes aos reais, tais que esse valor de x seja diferente de π sobre 2 mais kπ. Onde K pertence aos inteiros. Pessoal, esse seria o domínio máximo. Então, vou apagar isso aqui, que eu acabei fazendo aqui, que encheu bastante a minha tela aqui. Então, acabo de identificar o domínio máximo que a função tangente pode ter. Então, não é mais qualquer número real, né? Vai ter números reais que eu não vou poder fazer a tangente, já que a tangente não existe, já que ela não vai cruzar aqui o eixo das tangentes. Pronto. E o contradomínio, quem é? Bem, aqui é o zero, aqui são os reais positivos, aqui os reais negativos, e a gente sabe que qualquer número real pode ser alcançado aqui, qualquer um aqui. Então, para o contradomínio não existe restrição, ou seja, o contradomínio pode ser formado pelos reais. Então, enquanto o domínio tem uma restrição, o contradomínio não tem. Analisada essa restrição, o que é que eu faço agora? Então, vamos calcular o valor da tangente nos ângulos principais. Quais? 30, 45, 60. Né? Lembrando que 90 eu não posso. E também o menos 90 aqui eu também não posso. Né? Beleza. Então, vamos lá. Começar pelo 0 grau. Tangente de 0, 0 grau está aqui. Tangente de 0 bate no 0. Está aí o nosso primeiro ponto. Tangente de 30 é o nosso raiz de 3 sobre 3, que é o 0,6, já falado nas aulas anteriores aproximadamente.
O 45 dá exatamente 1. E o 60 dá o raiz de 3, que é 1,7. E no 90, atenção, como no 90 não existe, além de eu não colocar aqui o 90 na tabela, eu vou fazer uma linha aqui, uma reta que a gente deu um nome lá quando estudou a função exponencial e logarítmica, que é uma assíntota. O que é uma assíntota, pessoal? Que eu acabo de fazer aqui, uma assíntota. A assíntota é uma reta para onde a função se aproxima sem nunca tocar. Então, ó, quando eu faço k igual a 0, x vai ser π sobre 2 aqui, nessa nossa restrição. Então, é o 90, né? Π sobre 2 é o nosso 90. Então, tem uma assíntota no 90. Quando eu faço k igual a 1, aí vai dar 90 mais k vezes 180, 1 vezes 180, que dá 180, vai dar o 270. Ou seja, no 270 também tem uma assíntota. Em todos os ângulos cuja tangente não existe, tem uma assíntota, para a qual a função se aproxima sem nunca tocar. K igual a menos 1 gera a assíntota menos 90, que vai ficar 90 menos 1 vezes 180, que vai dar menos 90. Então, está aqui uma assíntota. Pronto. Então, primeiro, estão mostradas as assíntotas. Então, isso é fundamental no gráfico da tangente. Agora, marcando os valores, ó, eu tenho que marcar aqui, de 0 a 90, eu tenho que marcar o 30, o 60 e o 45, tá? Tentei dividir aqui em pedaços de mesmo tamanho. Então, vamos lá. 0 mandou para o 0, é o primeiro ponto. Vamos botar aqui o meio, ó. Vamos botar aqui o 1,5, vamos botar aqui o 2. Pronto. Então, 30 manda para o 0,6, é um cara que está bem pertinho do 0,5. Deixa eu botar de outra cor. Vou botar de verde, puxando aqui do 0,6 até o 30. Está aqui o nosso segundo ponto. No 45, manda exatamente para o 1. E no 60, vai mandar para 1,7. Pronto, pessoal. Já temos 4 pontos da função. Então, eu posso unir esses pontos, né? Porque tem infinitos números reais entre eles. E aí já dá para fazer esse pedaço aqui, ó. Ela vai se aproximar da assíntota, vai se aproximar, vai se aproximar, vai se aproximar, sem nunca tocar. Vai ficar cada vez mais perto e não toca. Agora, uma coisa bem interessante é que a função tangente, a tangente de 30 graus, é o raiz de 3 sobre 3. Quando você faz a tangente de menos 30 graus, que está aqui, ó, é andar 30 no sentido, né, negativo, a tangente vai dar um segmento com o mesmo tamanho, só que na parte de baixo vai dar menos raiz de 3 sobre 3. Nós já estudamos com a função. Você pega um domínio simétrico e a imagem também dá simétrica, a gente sabe que a função é uma função ímpar. Consequentemente, é só pegar e fazer a rotação desse pedaço amarelo que eu já fiz em relação ao centro. Então, obviamente, vai dar um pedaço assim. Mas se você quiser marcar ponto a ponto, vai dar certo, né? Por exemplo, o menos meio está aqui,
Está aqui o 60, está aqui o 30. Então, por exemplo, o 30 manda para o 0,6. É esse ponto aqui, ó. Então, a função passa por aqui e assim por diante. Pessoal, então, essa é a unidade básica da função, ou seja, é o período. O período da função tangente vai do menos 90 ao 90, ou seja, ele tem um tamanho de 180 graus, ou seja, o período é π. O que também fica diferente da função seno e da função cosseno, que tem um período 2π, ambas. Agora, o período é π. Né? Então, só para completar aqui os valores, o menos 30 deu menos raiz de 3 sobre 3, e o 45 menos 1, mostrando a ideia de que a função é ímpar. Então, se aqui é o período, todo o resto agora é uma cópia disso. Então, você faz agora novos trechos. Em tese, tem que fazer mais assíntotas, né? Quanto mais assíntotas forem feitas, mais trechos você pode fazer. E nós temos infinitos pedacinhos amarelos, como esse aqui. Sempre se aproximando da assíntota, sem nunca tocar. Aí tem mais outro aqui, tem mais outro aqui, e assim por diante, tá? Vou apagar que eu fiz mal feito aqui. Mas tem infinitos pedaços. Então, está feito o gráfico da função tangente. Então, discutir qual é o domínio máximo, que é esse daqui. Discutir qual é o período, é esse daqui, 180. E a imagem, percebam que exatamente como a tangente aqui, ó, o contradomínio foi pode ser qualquer número real, qualquer número real aqui do y tem um ponto associado aqui dessa função. Então, a imagem é formada aqui também. Qualquer ponto aqui tem um cara associado, a imagem é formada por todos os reais. Então, a imagem é formada por todos os reais. Pronto. Então, com isso, eu discuti os 3 elementos chaves que eu falei que a gente precisa discutir. Quais? O domínio, a imagem e o período. Então, domínio, todos os reais, tirando 90 mais k vezes 180. Imagem reais, domínio 2π. Então, o gráfico da tangentoide, que é assim que a gente chama a função, a função tangente, ela fica assim, fazendo aqui com muito mais precisão. E aqui observando, né? Uma assíntota aqui no 90, uma assíntota aqui no 270, uma assíntota aqui no menos 90, uma assíntota aqui no menos 400, no mais 450. E aí, a ideia de que esse trecho está aqui no primeiro quadrante, é uma função crescente, e como é uma função ímpar, é só fazer a rotação para chegar no trecho aqui do quarto quadrante, que é de menos 90 a 0, que é de 270 a 360. Pronto, pessoal. Então, é isso. É uma função que só cresce, nunca para de crescer. Nunca para de crescer. E conforme já sabíamos, no primeiro quadrante é positiva, no segundo quadrante, que é esse trecho aqui, é negativa. No terceiro quadrante, ela volta a ser positiva. No quarto quadrante, ela volta a ser negativa, conforme nós já sabíamos do ciclo trigonométrico, ou seja, no ciclo aqui, positivo no primeiro e no terceiro quadrantes do ciclo, e negativa no segundo e no quarto quadrantes. Discutindo também a imagem, né? Aí já falamos, a imagem formada pelos reais, né? E acabei de falar sobre a questão do crescimento e a questão do sinal em cada um dos quadrantes. Então, no primeiro quadrante, ela é estritamente crescente e positiva, que vem a ser esse quadrante aqui, ou seja, esse pedaço aqui, esse é o primeiro quadrante. No segundo quadrante, ela continua
só ao longo do segundo quadrante sempre cresce, então estritamente crescente de novo, no segundo quadrante. Deixa eu subir só para você ver que a tabelinha tá coerente, mas agora está na parte de baixo, a parte negativa. Aqui continua sendo estritamente crescente, só que fica positiva, e aqui estritamente crescente no quarto quadrante, mais negativo. Pronto, então falamos o gráfico da função tangente. E agora, antes de ir para a função cotangente, vamos fazer, naquele mesmo programinha lá do Tablet que eu mostrei a função cosseno, vamos mostrar a função tangente. Deixa eu abrir aqui, vamos lá. Abrindo aqui o gráfico da função tangente. Pronto. Então, está aqui o gráfico da função tangente, onde você tem um ciclo trigonométrico aqui, e aqui é o ângulo X, e você pode pegar esse ângulo e mexer. Eu vou nesse ponto aqui, ó. Então, aqui, 0 grau, ó. 0 grau, aí vai até 90, ó. Então, olha que legal, vendo aqui, de 0 a 90, ó. De 0 a 90 nós temos uma função positiva. Quando chega no 90, ó, não existe. Aí quando começa o segundo quadrante, ela fica negativa e vai se aproximando do zero, vai se aproximando do zero, e no 180 ela chega no zero. Pronto. No terceiro quadrante, volta a ficar positiva, cresce, 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 e quando chega no 270 deixa de existir. E finalmente no quarto quadrante ela fica negativa e vai se aproximando do zero, e quando chega no 360 volta a assumir o valor zero, tá? Pronto, então esse aqui é o gráfico da função tangente, que nós acabamos de fazer ponto a ponto lá no quadro, e agora nesse programinha fica com muito mais precisão. Agora, o que é legal aqui do programa é que você pode mexer nos parâmetros A, B, C, D. Então, a mesma ideia de antes. O A faz subir ou faz descer. Vou mexer aqui, o A é 0, fica exatamente o gráfico que a gente viu. Se eu boto A igual a 1, a função vai subir uma unidade. Aqui dá para perceber menos, né? Mas você vê que ela está subindo, né? Como ela é uma função contínua, você não vê muito movimento. É melhor olhar para esse último trecho aqui, mais à esquerda, né? Que aí, só aí que a gente vai ver que a função está subindo, está subindo, está subindo, está subindo, está subindo. Subiu 1, subiu 2, está subindo. 3, está subindo. Pronto. Então, o A continua com o mesmo efeito. A positivo sobe e A negativo desce. A negativo desce. Pronto, esse é o parâmetro A. O parâmetro B estica e achata, só que aqui a gente vai ter também dificuldade de perceber quando é que estica e quando é que achata. Não vai ser tão visível esse processo. Ó, mas tá havendo sim, né, um esticamento. Ah, sim. Então, ó, esticando, 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 esticando. Aqui está exatamente como a gente viu. E aqui achatando, 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 achatando. Aí quando chega negativo, olha que legal, inverte. Quem é positivo fica negativo, quem é negativo positivo. Olha que legal. E aqui achata, achata, e entre 0 e menos 1, está achatando. E só que o achatamento não é visível, porque ela ia até o infinito e continua indo até o infinito. Então, esse achatamento não é tão visível. Pronto, falei do A, do B. O C muda o período, então é legal agora observar a fórmula do período está mostrada aqui, ó. O período é π sobre C. Então, se C vale 1, π sobre 1 vai dar π. Agora, se C vale 2, olha que interessante, se C vale 2, olha que as assíntotas se aproximam. Vou botar aqui o valor 2, ó. Pronto, está aqui próximo do 2. Então, veja que o período ele passou a ser 90 graus, que antes era 180. Agora, se eu volto para o 1 aqui, aí virou o caso que a gente conhece. Se eu boto C igual a meio aqui, olha que legal. C igual a meio. Se eu divido π por meio, vai dar exatamente 2π. Ó. O período passa a ser 360, pessoal. Está aqui mostrado. O período passa a ser 360. Se eu boto C 1/4, olha que legal, que é o 0,25,
Vou botar aqui o 0,25. Quando eu boto o 0,25 aqui, mais ou menos aqui, ó, o período passa a ser π dividido por 1/4, vai dar 4π. 4π é 720 graus. Então, o período, ele muda. Pronto. Então, mostrei o primeiro exemplo. Vamos voltar agora para o nosso gráfico para discutir a questão da cotangente. Então, como era de se esperar, quando eu vou falar do domínio da função cotangente, eu vou olhar para aquela mesma história que a gente falou. Não existe cotangente de todos os valores. Existe a cotangente de 0, existe a cotangente de 30, existe a cotangente de 45, são esses valores aqui, esse é o eixo das cotangentes, de 60, mas quando chega aqui em 90, cotangente de 90 graus, desculpa, 90 não, aqui desse ângulo de 0 grau, foi mal, ela não existe. Assim como 180, quando eu faço aqui 180, essa reta aqui vai ficar paralela a esse eixo aqui, nunca vai tocar, também não existe cotangente de 180 graus. Também não vai existir a cotangente de 360 graus. E assim por diante. Como é que eu expresso todos esses valores de uma vez só? 0, π, 2π, 3π, menos π, menos 2π. Então, a fórmula fica ainda mais simples, vai ficar k vezes π, onde k pertence aos inteiros. Se eu fizer isso, eu expresso todos eles. Então, quem vai ser o nosso domínio? Vai ser um conjunto A, formado pelos reais, menos o conjunto A vai ser os reais, menos todos os números reais, tais que x seja diferente de kπ, onde k pertence aos inteiros. Ou seja, esse aqui vai ser o nosso domínio, tá? Então, nosso domínio vai ser esse conjunto A aqui, formado por todos os reais, exceto 90, 180, 200, 360, 540 e assim por diante. Pronto, pessoal. Então, o contradomínio vai ser formado pelos reais, exatamente como foi na tangente. Porque qualquer valor real aqui, está aqui o eixo, ele vai aqui, tem o 0, é a parte positiva e a parte negativa. Qualquer ponto desse eixo pode ser alcançado por um ângulo que a sua escolha, tá certo? Beleza, deixa eu apagar isso aqui. Então, acabo de definir o nosso domínio. Então, eu agora tenho que atribuir valores. Qual? 0 grau, eu não posso atribuir agora. Foi o valor que eu falei que não existe. Mais 30 graus, eu posso. Vai dar o raiz de 3, que é 1,7. O 45 graus vai dar exatamente o valor do raio do ciclo, que é 1. E o 60 vai dar o raiz de 3 sobre 3. O 90, que na tangente não existia, agora existe. Tangente de 90 é 0. Pronto. Então, com isso, eu posso marcar aqui uma assíntota no próprio eixo y, já que no 0 não existe. Então, exatamente como no gráfico da tangente. Você começa o gráfico da cotangente traçando as assíntotas. Outra assíntota no 180, conforme já discutimos, porque não existe cotangente de 180. Ó, se eu pegar para cá, nunca vai cruzar esse eixo. Outra assíntota no 360. Outra assíntota no menos 180 e assim por diante. Pronto. E agora, 90 graus, a cotangente vale 0.
Aqui eu divido em 3 partes iguais, o 30 e o 60. E aqui no meio, entre os dois, exatamente no meio, o 45. Então, tá aqui o 1, tá aqui o 2. Aqui foi muito, né? O 2 está muito alto. Não é tão alto assim. Pronto. Aí, aqui está o meio e aqui está o 1,5. Então, marcando os pontos, 30 manda para o 1,7 aproximadamente. Está aqui o nosso primeiro ponto. 45 manda para 1. Está aqui, opa, ficou mal feito. 45 manda para 1. E 60 manda para o 0,6, que é o raiz de 3 sobre 3. O 90 manda para o 0, e com isso eu faço um primeiro trecho aqui. Exatamente como aconteceu na tangente, a cotangente também vai ser ímpar. Porque a cotangente de 30 é esse cara aqui. E a cotangente de menos 30, então, é o raiz de 3. A cotangente de menos 30, que é o simétrico de 30, tá aqui. Então, para cá, eu tenho que prolongar para cá, e vai bater um segmento do mesmo tamanho que esse, ou seja, ambos valem raiz de 3, só que aqui bate na parte negativa. Então, eu pego o simétrico do domínio e a imagem também da simétrica. Isso é típico de uma função ímpar novamente. O que quer dizer isso? Que ela vai ser, esse trecho aqui, vai ser totalmente simétrico ao trecho em relação ao centro, né? A simetria central. Então, está aqui o trecho. Então, enquanto ela aqui se aproxima da assíntota sem nunca tocar para cima, ela aqui vai se aproximar da assíntota sem nunca tocar para baixo. Pronto, fiz a cópia. E aí, posso prosseguir. 120. 120 está aqui, ó. É esse cara. Opa, vale o menos raiz de 3 sobre 3. Então, aqui, o 120 e o 150, dividindo esse pedacinho de 90 e 180 em 3 partes iguais. E aqui no meio está o 185. Então, a mesma coisinha. O 120 manda para o menos 0,6. Deixa eu mudar de cor. O 120 manda para o menos 0,6. O 45 manda para o menos 1. Esse cara aqui é o menos 1. E o 60, desculpa, o 150, o 150 manda para o, daria aqui, se aqui é o menos 1, aqui é mais ou menos o menos 2, 1,7 é um cara um pouco mais que a metade, pronto. E aí, forma o segundo ramo, e o simétrico dele é esse daqui, em relação à nossa função de identidade, que é quem dá a... Desculpa, fazendo nossa simetria central. Bem, então, o período é dado pelo intervalo que vai do 0 ao 180, ou seja, é a distância entre duas... É a distância entre duas assíntotas. Então, é o período. E ele vale também π. Ele vale também 180. E eu tenho agora infinitos pedaços amarelos como esse. Quantos eu quiser, eu posso fazer. Mas, obviamente, só basta fazer um, porque a gente sabe que os demais são a cópia dele. E assim por diante. Pronto, pessoal. O gráfico da função cotangente está feito. Opa, deixa eu voltar aqui. Gráfico da função cotangente está feito. E falamos os 3 elementos principais. Quais? Falamos do domínio, falamos
da imagem e falamos do período. O domínio é formado por todos os reais, exceto 0, 180, 360, 720 e assim por diante. Então, falamos do domínio. O período é 180 e a imagem é formada por todos os reais. A imagem é formada por todos os reais, já que qualquer valor desse eixo aqui recebe de algum pontinho amarelo, já que essas curvas amarelas sobem infinitamente. Pronto, então, resumindo aqui e fazendo um gráfico mais preciso, né? Na função, na cotangentoide, que é assim que a gente chama o gráfico da função cotangente. A função é claramente, e já olhando a análise lá de baixo, ó, na cotangentoide, no primeiro quadrante, a função, que é esse quadrante aqui, que vai do 0 ao 90, a função é estritamente decrescente. Veja que ela decresce, né? De 0 a 90 ela decresce, no 0 nós temos uma assíntota, e ela é positiva e decrescente. No segundo quadrante, do 90 ao 180, ela decresce, então ela estritamente continua a ser decrescente, só que agora ela fica negativa. Então formou aqui um pedaço, e esse é o período da função π. As demais partes são cópias desse aqui. No terceiro quadrante, ela volta a ser positiva e continua a ser decrescente. E no quarto quadrante, ela fica negativa mais uma vez e continua. Então, veja que a função cotangente é sempre decrescente. Visualizando agora aqui no Tabule, vamos ver aqui, pronto, está aqui o gráfico da função cotangente. Mesma coisa, aqui está o ângulo. Aqui está o ângulo no círculo trigonométrico. Eu mexo esse ângulo conforme a minha vontade. Olha aqui. Então, posso mexer à vontade aqui nesse ângulo. O valor desse ângulo aparece aqui em radianos. Aparece aqui em graus. Então, por exemplo, nesse momento está em 32 graus. Ó. 32. Ó, eu vou aumentando 32. Ó, aqui já está em 58. Aqui já está em 63 e assim por diante. E com isso eu gero todos os pontos que eu desejar, tá certo? Todos os pontos que eu desejar da nossa função eu gero aqui. Pronto. Mais uma vez, podemos, nesse gráfico, analisar os parâmetros A, B, C e D. Então, A igual a 0 é o gráfico que eu fiz. Se eu faço A igual a 1, a função sobe 1. Se eu faço A igual a 2, a função sobe 2 e assim por diante. Então, A, já comentei, embora não seja tão perceptível, né? O A e o B não são muito perceptíveis a mudança dele, diferentemente do seno e do cosseno, que são bem perceptíveis a mudança do A e do B. Agora, B igual a 1, ela está exatamente como a gente fez, mas se eu faço B igual a 2, ela estica, ela dobra para 2. Se eu faço o B negativo, inverte. Quem é positivo fica negativo. Então fica claramente que a cotangente, quando o B fica negativo, ela fica parecendo a tangente. Ó. Então, elas são diferentes apenas de um sinal. Podemos assim dizer, né? Cotangente e tangente são diferentes apenas do sinal, multiplicando ela. Ó. Pronto, está aqui o B. O C muda. Se eu faço C maior que 1, o período vai diminuir, ó, vai diminuir. Olha o período diminuindo. O período está mostrado aqui, né, por esse segmento aqui, ó, que a gente sabe quando C vale 1, o período é 180. Quando eu boto meio, o período passa a ser de 360, aproximadamente. C 1/4, que é 0,25. Mais ou menos aqui, ó, passa a ser 720 e assim por diante, tá? O C negativo também tem o mesmo efeito do B, na verdade, torna a função cotangente, ela vira tangente de novo. Então, olha que legal,
tanto B quanto C tem esse efeito de tornar o seno a tangente e cotangente e vice-versa. Pronto, C igual a 1 é o valor que a gente trabalhou no exemplo dado. E D faz a função andar para a direita ou para a esquerda. Embora não seja também tão perceptível assim, mas aqui está andando para a esquerda, e quando eu puxo aqui o D para ele diminuir, né, ficar menor, cada vez menor, a função vai andando para a direita. Pronto, então vimos a função tangente e a função cotangente no gráfico. Bem, para a gente finalizar a aula, vamos dar 2 exemplos de gráficos quaisquer. Então, o primeiro passo e o mais desafiante, então, na função tangente e cotangente é descobrir quem é o domínio. Esse, então, sempre é o domínio máximo. Esse é sempre a pergunta que não deve calar. Então, o procedimento deve ser sempre esse, ó. O que tá dentro do parênteses a gente chama de argumento, tá? Então, você tem que pegar o argumento e dizer que esse argumento, que no caso é o x sobre 2, tem que ser diferente de quem? No caso da tangente, não pode ser 90, nem se você somar ou subtrair 180 graus. Pronto. Então, o que é que você faz aqui agora? Você multiplica todo mundo aqui por 2, nessa inequação. Então, se multiplica todo mundo por 2, fica π mais 2kπ. Ou seja, eu não posso atribuir nem o 180, que é quando k for igual a 0, e nem quando k for igual, por exemplo, a menos 1, vai dar menos 180. Então, 180 e menos 180 eu não posso atribuir, mas qualquer cara no meio pode. Então, com 3 pontos a gente vai fazer o gráfico, hein, pessoal? Quem está no meio entre 180 e menos 180 é o 0. Quem está no meio entre o 0 e o 180 é o 90. Quem está no meio entre o 0 e o menos 180 é o menos 90. Então, faço uma assíntota. Então, quem são as assíntotas? Ó, é o 180. Está aqui uma assíntota. O menos 180, outra assíntota. E a gente vê que o período vai mudar. Por que o período vai mudar? Porque C vale meio, né, pessoal? E qual é a fórmula de período que nós já comentamos? Tanto na função tangente quanto na função cotangente, o período é dado por π sobre C. No caso aqui, π sobre meio. Π sobre meio vai dar 2π. Então, é essa distância aqui, ó. Esse vai ser aqui o período 2π. E atribuindo agora valores, 3 serão suficientes, 0. Bota o 0 aqui, 0 sobre 2 dá 0, tangente de 0 é 0, 0 mais 1 dá 1. Então, o 0 manda para o 1. Está aqui o primeiro ponto. O 90. Se eu botar 90 aqui, 90 sobre 2 vai dar 45. Tangente de 45 é 1. E 1 mais 1 dá 2. 1 está aqui, 2 está aqui. Então, 1 mais 1 dá 2. Ou seja, 90 manda para o 2. Com isso, temos o segundo ponto. E no menos 90, vai ficar menos 45. É um ângulo no quarto quadrante. Tangente de menos 45 é menos 1. 1 menos 1 vai dar 0. Aqui deu 2. Pronto, pessoal. Com esses 3 pontos, e sabendo que aqui são assíntotas, e sabendo aquele gráfico que a gente acabou de fazer, é só unir esses pontos e fazer a função se aproximar da assíntota sem nunca tocar, tanto para cá, quanto para cá. Está feito o gráfico. Quem é o domínio? O domínio é dado por esse conjunto aqui, né? São todos, quem é o domínio máximo, né? Que eu escreveria ele aqui. O domínio máximo é formado por todos os reais, menos
π mais 2kπ, onde k pertence aos inteiros. Período é dado por 2π, conforme já foi falado, e tanto o contradomínio quanto a imagem reais. Pronto. Então, está feito aí o nosso gráfico. Lembrando que tangente e cotangente, se você pegar o domínio máximo, a imagem e o contradomínio serão sempre reais. Enquanto no seno e no cosseno, quem era sempre real era o domínio, na tangente e cotangente, que vai ser sempre real vai ser o contradomínio e a imagem. Período, né? Enquanto seno e cosseno era 2π sobre c, tangente e cotangente vai ser π sobre c, ou seja, vai ser metade do anterior. Pronto. Está aqui o nosso primeiro exemplo. Vamos para o nosso segundo e último exemplo da nossa aula de hoje. Então, o que é que eu faço aqui agora? Eu tenho, o A valendo 0, o B, só lembrando dos parâmetros, B vale 2, C vale 1 e D vale π sobre 4. Ou seja, eu quero analisar basicamente o efeito, né, de B e de D, já que A e C são iguais àquele anterior. O que é que eu faço? Como é que eu começo? Pego o argumento. Quem é o argumento? X mais π sobre 4. E digo que ele tem que ser diferente daqueles valores onde a cotangente não existe. Qual é o valor onde a cotangente não existe? A cotangente não existe. Está aqui o eixo das cotangentes. A cotangente não existe aqui no 0 grau, porque no 0 vai ficar paralelo. Então, é só, em vez de π sobre 2 mais kπ, é só simplesmente kπ. Pronto, então x tem que ser diferente de menos π sobre 4 mais kπ. Então, quais são os valores que eu não posso atribuir? É o menos π sobre 4. E se eu somo faço k igual a 1, menos 45 mais 180 vai dar 135. Então, esses dois caras, deixa eu apagar aqui. Esses dois caras eu não posso atribuir. Quem? Nem o menos π sobre 4, nem o 3π sobre 4. Então, eu boto aqui só para chegar e riscar. Então, quem é que eu posso atribuir? Deixa eu botar mais espaço aqui, senão não vai dar. Nem o π sobre 4, nem o 3π sobre 4. Não posso. Quem está no meio entre os dois? Entre o 45 e o 135. Quem está no meio aqui dos dois? Aqui eu acertei, sim. Mais kπ. Tá. E aqui, quem está no meio aqui entre os dois é exatamente o 90 graus. Então, vamos marcar as assíntotas. Quem são elas? A primeira assíntota é o menos π sobre 4. E porque eu tenho certeza que é uma assíntota? Se eu boto menos π sobre 4 aqui, aqui vai dar 0, cotangente de 0 não existe. E quem é o outro? O 135 é a outra. Não, aqui está errado. O que eu errei aqui? K igual a 1. K igual a 1. Eu errei aqui que não é 135 não, pessoal. Foi mal aqui, hein? Eu fui resolver rápido aqui. Se eu boto K igual a 1, fica menos π sobre 4. Não, tá certo. É mais π sobre 4. Passa para lá. Então o primeiro cara é menos 45. Errei aqui, ó. Pronto. Menos 45. Agora sim. Agora eu descobri meu erro. E aqui sim, é o 135. O que dá um intervalo de 180 graus, que o período, como C é 1, período é 2π sobre C, sobre 1, tinha que dar, desculpa, 2π não, π. O período é π sobre C, como C vale 1, então o período é π, 180. Quem está no meio aqui, então, é o menos π sobre 4. Então, corrigindo aqui, é o menos π sobre 4. Errei esse aqui, tá?
Está corrigido agora. Pronto. Aí quem é que está no meio entre o 185 e o menos 45? É exatamente o 45. Então, 45 eu posso atribuir. De fato, se eu botar 45 aqui, 45 mais 45 vai dar 90, cosseno 90 é 0, 2 vezes 0 dá 0. Ou seja, 90, 45, e aqui eu botei uma assíntota errada, né? Não existe essa assíntota no 45, foi erro meu. A do 185 está correta. Essa estava correta. A outra que não existe é a do menos 45, pessoal. Ó. Pronto, agora temos as duas assíntotas, um período de π, que é o período que vai do menos 45 ao 135, e no 45, manda para o zero. Pronto, agora eu pego um ponto à direita e um ponto à esquerda, que esteja entre os dois. Entre π sobre 4 e menos π sobre 4, o cara que está no meio aqui é o zero. E entre 45 e 135, ele está no meio aqui é 90. É π sobre 2. Se eu boto 0, 0 mais π sobre 4, dá π sobre 4. Cotangente de π sobre 4 é 1, então vai mandar para o 2. Cotangente vai mandar para o 2. Não é isso? 0, π sobre 4, 1 vai mandar para o 2. Perfeito. E o 90 mais 45, 135, vai mandar aqui para o menos 2. Então, 0 manda para o 2. 1 está aqui. O 2 vai estar mais ou menos aqui o menos 2. Então, 0 manda para o 2. E 90 manda para o menos 2. Com esses 3 pontinhos, e sabendo que eles estão entre duas assíntotas, é só unir, se aproximando da assíntota. Se aproxima, se aproxima, se aproxima, sem nunca tocar dessa assíntota aqui. E para cá, se aproxima, segue a assíntota, ela segue aqui, né? A assíntota segue aqui, então a função se aproxima, se aproxima, se aproxima, se aproxima, sem nunca tocar. Está aqui o nosso trecho decrescente. E aqui também, novamente, decrescente. Só que um positivo e outro negativo. Está aqui o nosso gráfico. Então, o próximo vai ser aqui no 225, que vai passar no 0. E vai ter uma nova assíntota onde? No 315. No 315 aqui também. Pronto, então temos uma outra assíntota, um outro trecho aqui. E assim por diante, eu faço quantos pedaços eu quiser. Ou seja, domínio é dado por todos os reais, menos esse pessoal daqui. X tem que ser diferente de menos π sobre 4, mais κ. Imagem, essa nunca tem dúvida, sempre formada pelos reais. Período, é só sempre fazer essa fórmula aqui, π. E com isso nós temos um esboço do gráfico, que é esse o nosso objetivo. É isso, pessoal. Eu acho que falamos o que eu pensei em falar a princípio. Vamos voltar aqui para a nossa tela. Consegui falar o que eu imaginei falar. E, resumindo, o que é que mudou tangente e cotangente em relação a cosseno e seno? A senoide e a cossenoide eram cobrinhas, eram coisas contínuas, não tinha interrupções. Tangente e cotangente têm assíntotas, ou seja, eu faço um trecho, aí interrompo, faço outro trecho, interrompo. Então, ela faz por trechos. Outra mudança, a periodicidade do seno e do cosseno era de 2π. Você subia para cima e para baixo em 2π. A tangente e a cotangente, você faz cada ramo daquele num período de π. Então, o período caiu a metade. Enquanto no seno e cosseno
o domínio era real, qualquer número real existe seno e cosseno. Existe restrição tanto para tangente como para cotangente. Qual é a restrição para tangente? Não pode ser o 90 mais K vezes 180. Qual é a restrição para cotangente? Não pode ser 0, 180, 360, ou seja, K vezes 180. Imagem, enquanto seno e cosseno variava de menos 1 a 1, a imagem da função tangente e cotangente é sempre real. Nunca vai ter dúvida em relação a isso. Então, a parte da imagem da função tangente e cotangente não tem dúvida. É real se você tiver pego o domínio máximo. É isso, galera. Então, consegui falar o que desejava. Gráfico da função tangente e cotangente mostrada. Agora, no vídeo 16, vamos falar do gráfico da função secante e da função cossecante. Tá? Então, é isso. Aguardo vocês na aula 16. Um grande abraço.